Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu ainda estou um pouco gripado. A minha voz ainda não está bem. Essa mensagem que vocês assistiram hoje, vocês viram que eu, por várias vezes, passei a mão sobre o nariz, fiz de tudo para não tossir e não espirrar, porque ainda não estou bem. Eu moro aqui na parte sul. Eu gostaria de morar no norte. Eu gostaria de morar no Maranhão. Maranhão, estado bom. Ceará, estado quente. Quando eu saía daqui, que eu ia para o Pará, mas quando eu saía, que eu passava Minas, que eu entrava em Goiás, eu já melhorava. A minha saúde era outra. Eu chegava no Belém, ficava vários dias, 15 dias no Belém, esperando carga, frequentando as igrejas lá. Ficava muito bem. Quando eu voltava tudo de novo, porque esse nosso estado é um estado frio, agora está caiu um pouco a temperatura aqui. Mas, meu irmão, minha irmã, é um prazer estar falando com vocês. Eu quero dizer a vocês que a mensagem que vocês ouviram teve uma pessoa, ou não sei se mais de algumas pessoas, que talvez discordou do que eu disse, que o dilúvio universal, quando diz que o dilúvio atingiu a todos quem? Aquele povo que vivia naquele local, porque era início. Não é como hoje nós temos 215 nações, 215 países. Naquele tempo só existia alguma cidade. Então o dilúvio veio aonde Noé construiu a arca, veio sobre aquele povo. Nada mais do que isso. Então, mundo, que mundo? O mundo daquela época, o mundo daquele povo. E viu o Senhor que a maldade dos homens era mal continuamente e resolveu destruir o mundo. O mundo que é o mundo onde habitavam os homens. Deus não estava preocupado com o animal, Deus não estava preocupado com ave, com outras coisas, Deus estava preocupado com o homem. Então, alguém talvez por não entender, como eu disse, que a pessoa deve pesquisar, buscar mais, que as pirâmides. As pirâmides existem há milhares de anos, está lá. Não aconteceu nada. O Egito é um país antigo. Quando Noé construiu ali a arca, depois Noé saiu da arca e seus filhos continuaram ali povoando. Abraão é um dos netos de Noé. E Abraão foi para onde? O Egito. E o Egito já era um país super desenvolvido. Então, se o dilúvio tivesse atingido o Egito era um país que estava começando a se erguer. Era um país super desenvolvido, com poder muito grande, soldados, carro, ouro, palácios, grande riqueza tinha o Egito. O Egito, a Índia, né, enviava perfume, roupas caríssimas, pedras preciosas, saía da Índia e ia para o Egito naquele tempo. Então, meu irmão, as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, pegam esse livro de uma forma literal. Mas não é assim. Eu acredito que o dilúvio foi para aquele povo, não para o universo. Deus jamais ia fazer com que
a chuva caísse no deserto. O deserto não tem um pé de árvore, não tem um rio, não tem água nenhuma, não tem um ser vivente no deserto, porque Deus vai mandar chuva. Então Deus não faz chover no deserto. O deserto não chove. Perdão, irmão. Eu ainda não estou bem. Mas a mensagem que eu tenho para nós, o título é este: o amor de Deus, o amor de uma mãe. Como foi o Dia das Mães, e eu acabei passando, eu queria falar um pouco sobre mãe. Então, é esse o tema, o nome da mensagem. O tema é esse: o amor de Deus, o amor de mãe. É importante o amor de mãe, porque a mãe ama. Quem a mãe ama? A mãe ama os seus filhos. E quem Deus ama? Ah, Deus ama a todos. Não. Deus não ama a todos. Este livro diz que não. Ah, mas está escrito lá 3:16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Mas que mundo? O mundo judaico. Este era o mundo de Deus. Deus só tinha um povo. Então, quando fala mundo, não está falando no universo todo, está falando de Israel. Quando Jesus disse que voltaria para buscar quem? Buscar o seu povo. Quem é o povo dele? Israel. Então, Deus não tinha um outro povo. Então, como a mãe, alguém pode dizer, mas a mãe ama os seus filhos. É verdade, a mãe ama os seus filhos. Mas Deus também amava Israel. Deus lutava por Israel. Deus fazia tudo por Israel. Israel era considerado as meninas dos olhos de Deus. Deus pelejou tanto por Israel, mas Israel foi ingrato para com Deus, a ponto de Deus se aborrecer, exterminar com Israel. Mas vamos para aquilo que nos interessa. Nós olhamos para o amor de uma mãe e olhamos para o amor de Deus. Deus, ele ama quem ele quer. Ele usa quem ele quer. Ele faz o que ele quer, da forma que ele quer. A mãe, para ela, não importa o tipo de filho. Se o filho é bom, ela ama. Se o filho é um péssimo filho, ela ama da mesma forma. Se aquele filho é um cadeieiro, está sempre envolvido em problema, assassinato, roubo, assalto, estupro e outras coisas mais, a mãe ama aquele filho da mesma forma. Aquela mãe está sempre visitando, aquela mãe está procurando sempre um advogado para tirar aquele filho, querendo ter aquele filho junto dela. Por quê? Porque grande é o amor de uma mãe. A Bíblia pouco fala do amor de um pai, mas do amor de mãe, porque 49:15 de Isaías, pode uma mulher, uma mãe, esquecer do seu filho, a quem ela gerou, a quem ela cuidou, amamentou, ainda que ela venha se esquecer. Todavia eu, Senhor, não esquecerei. Então, a mãe, ela dá tudo, dá até a sua própria vida para viver ao lado do seu filho. Eu conheço um caso que uma certa jovem veio a um pastor. Ele estava contando isso. E ela disse, pastor, perdão, meu irmão, eu ainda não estou bem, mas eu não posso deixar de gravar. Eu faço aquilo que gosto, gosto que faço. Ela veio ao pastor. O pastor, eu estou namorando.
e o meu namorado gosta muito de mim e ele quer casar comigo. O pastor diz: você conhece bem esse seu namorado? Ela diz: é, mais ou menos conheço. Mas você já frequentou a casa dele? É, de vez em quando eu vou na casa dele. Para você assumir um compromisso, uma vida conjugal, primeiro você tem que conhecer a fundo essa pessoa. Não vai se entregando a qualquer um com esse negócio de paixão, de amor. Não, irmão. Para com esse negócio de amor. Casei por amor. Não. Quantas pessoas aí que diz que casou por amor, amanhã depois está lá dentro, na presença do juiz ou no fórum, desfazendo o casamento. Muitos acabam em briga e até acaba em morte. O importante do casamento é as pessoas procurar se entender. É dar certo. O casamento tem que se encaixar. É como uma peça, ela tem que encaixar. Se o casamento encaixou, deu certo. Não adianta dizer eu amo. Ai, eu amo minha mulher. Ai, eu amo meu marido. Na frente dos outros é uma coisa. Longe é outra coisa. Mas por que você matou sua mulher? Matei por amor. Oxa! Por amor você matou sua mulher. Já ouvi muito essas piadas. Para mim isso é uma papagaiada. Matou por amor. E outras mulheres, talvez, põem veneno na comida, na bebida do marido para matar o marido. Por que você fez isso? Porque eu amava. Oh, você amava, hein? Que grande amor você tem. Eu sempre falo, o importante é a compreensão. A compreensão está acima de qualquer coisa. Vocês levam por isso, negócio de amor, 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 amor. O importante é você compreender a sua esposa compreender. Nenhum respeitar o outro. Nenhum trai um outro. Tudo que vai fazer se combina e assim se dá bem. Então essa jovem diz para o pastor, eu conheço ele, mas como ele é? O único problema que eu sei é que ele bate na mãe dele. O pastor falou, oxa, bom namorado você arrumou, hein? Não, mas ele me trata muito bem. Ixi, tal, ele me ama, ele tem um carinho por mim, tal. O pastor falou, tudo bem. Então, ele gosta de bater na mãe dele? A mãe dele falou que de vez em quando ele tá batendo nela. Então, você casando com ele vai deixar de bater na mãe dele. E quem que você acha que ele vai bater? Nem mim que não é. Ele está vivendo com a mãe que gerou ele, colocou ele no mundo, ele bate na mãe. E agora? Ele vai deixar de bater na mãe e vai bater em você. Então, essas são as coisas que acontecem, que as pessoas talvez não vê, não enxerga, vai no embalo da paixão, do amor, não. Para, como diz um programa que existia, para e pensa. Não vai mergulhando de cabeça naquele primeiro ou naquela primeira que aparecer, não. Então, meu irmão, o amor, a mulher tem um instinto completamente diferente do instinto do homem. A mulher ama os seus filhos, suas filhas, não importa o que ele seja, o que ela seja. Ele ama, ele é amado pela sua mãe. Aquela mãe deixa de comer, compra sem poder para agradar o filho, porque ela quer estar ao lado do filho. Se aquele filho está doente, ela faz tudo para aquele filho, porque ela quer aquele filho. Nos conta uma história, isso aconteceu nos Estados Unidos, que uma certa mulher, numa noite fria, lá nos Estados Unidos se faz muito frio,
Lá chega até 30, 40 graus. Tem estado que chega a até 40 graus abaixo de zero. Então, eu falo porque eu vivi lá e sei como, eu posso falar por experiência própria, como as coisas funcionam lá. Então, era uma noite muito fria, uma mulher embarcou com uma criança nos braços. Lá se muito trem, não é como aqui no Brasil que tiraram muitos os trem de ferro. Lá nos Estados Unidos existe muito trem de ferro que corta os Estados Unidos inteirinho, de um lado para o outro. Eu viajo 3, 4 dias dentro de um trem, atravessando estados. São 50 estados que existem os Estados Unidos, e cortando estado, leva uma semana dentro de um trem. Então essa mulher tomou o trem. E ela disse para o guarda, olha, eu quero descer e tal estação assim, assim. Quando chegar lá, o senhor me avisa? Ele disse, sim, eu aviso a senhora. E fazia muito frio. Era uma noite muito gelada. E aquele trem seguiu viagem. E um determinado local, uma estaçãozinha, o trem parou. E um camarada lá dentro do trem, que não tinha nada a ver, e ouviu a conversa. Ouviu a mulher pedir pro guarda que queria descer na estação tal, assim, assim. Ele falou, a estação que a senhora tem que descer é essa aqui. A mulher pegou e desceu com aquela criança. E o trem seguiu. Aí, quando estava chegando na cidade aonde a mulher tinha pedido, o guarda veio e falou assim, cadê aquela senhora que me pediu para descer na cidade? Ah, ela desceu lá atrás. Mas ele não falou que foi ele quem disse para a mulher. Quando falou isso, o guarda falou, meu Deus, não pode. Aquela estação está desativada. Lá o trem só para pelo um costume que ele tem, parar por questão de ética. Tem que dar aquela paradinha, coisinha de 1 minuto e segue viagem. Mas lá está desativado, não existe moradia, não existe habitante naquela região. E agora, tenho que avisar as autoridades, porque está muito frio. Como essa mulher vai fazer com aquela criança? Correram, avisar as autoridades. As autoridades pegou o corpo de bombeiro, polícia, por tudo, em busca desta mulher. Chegou lá, aquela escuridão, já era noite. Aí viram a mulher sentada num velho banco. Quando bateram o farol da viatura, viram aquela mulher sentada num velho banco. E eles olharam e falaram, bom, ali está a mulher. Mas quando eles foram se aproximando, com os faroletes e tudo, viu que aquela mulher praticamente estava nua. E eles não entenderam. Por que essa mulher está dessa maneira? Quando eles chegaram e tocaram na mulher, a mulher estava morta. E nos braços dela estava a criança. E eles examinaram a criança estava viva. O que aconteceu? De acordo que a criança chorava, a mãe ia tirando a sua roupa e embrulhando a criança. Foi embrulhando. E a criança chorava, a mãe tirou a touca, tirou luva e foi colocando com chicó e foi tirando. De repente a mulher ficou praticamente nua para poder salvar a vida. A filha estava salva, mas a mãe morreu para dar vida àquela criança. Esse é o amor de mãe. Agora, voltando para Deus. Deus, o amor de Deus é completamente diferente do amor de mãe. Porque Deus não tem sentimento. Deus não é como o ser humano que tem esse sentimento, que qualquer coisa se compadece, fica ali preocupado. A pessoa passa pela rua, vê alguém catando lixo,
comida no lixo, a pessoa fica preocupada, se compadece, fica com dó daquela pessoa. A pessoa vai visitar um orfanato, vê muitas crianças desamparadas dos seus pais, ali esperando um lar. Aquela pessoa corta o coração, muitas vezes até se emociona de ver aquelas crianças que perderam seus pais da vez estão perdidos nas drogas, estão presos ou morreram, aquelas crianças estão ali e aquela pessoa fica ali desinquieta, o que eu poderia fazer? Aquela criança vem carente, abraça, vem no colo daquela pessoa, a pessoa sai dali e vai no hospital, chega no hospital, vê ali pessoas reclamando, eu tenho 3 filhos, meu filho ficou com meu marido, eu estou aqui querendo retornar para casa, mas estou esperando a alta do médico. Você vai noutra sala, você encontra outra mulher, um homem reclamando, eu tenho 4 filhos, meus filhos ficou com a minha mãe, e eu estou aqui e tal, e aquilo você fica com o coração ali aterrorizado. O que eu posso fazer por essas vidas? Você não pode fazer nada. Você vai num presídio, você vê tantos pais ali por causa de besteira, coisa à toa, coisa banal, se entregou e foi parar num presídio. E não é coisinha de 2, 3 anos, é coisa de 20, 30 anos, ou até prisão perpétua, que nos Estados Unidos existe. Lá, os 50 estados dos Estados Unidos existe prisão perpétua. E 38 pena de morte. 38 estados tem pena de morte. Então, a pessoa fica ali, se compadece tudo. Agora, Deus é diferente. Deus disse, eu compadeço de quem eu quero compadecer. Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Então, você olha para o capítulo 9 de Romanos, o versículo 15, eu compadeço de quem eu quero compadecer, tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, diz o Senhor a Moisés. E você olhando para o versículo 16, ele diz, não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem eu quero, diz o Senhor. Então o amor de Deus é completamente diferente, porque Deus ama de uma forma diferente. Deus não ama a carne, porque o amor de uma mãe é um amor carnal, amor da carne, o amor de um pai, o amor de um irmão, de um avô, o amor da carne. Deus ama o espírito, porque ele mesmo disse, a carne para nada serve. João 6,63, a carne não serve para nada, porque Deus não é pai da nossa carne. A nossa carne é filho dos nossos pais biológicos. Deus, ele é pai do espírito. 12:9 de Hebreu. Deus é pai do nosso espírito. Então, o que volta para Deus é o Espírito. Isso é, se o Espírito é de Deus. Então, é por isso que Deus não se compadece. Você vê essa mortandade lá em Israel, você vê na Palestina, tantos inocentes, tantas crianças sendo mortas, morrendo. Deus não podia colocar um basta. Só ele querer. Só ele querer colocar um basta, ele coloca um basta, como desligar um aparelho. Você não vê lá na Rússia, a Rússia destruindo a Ucrânia. Deus não poderia dar um basta naquilo? Basta Deus querer. Ele é o dono de tudo.
Então, o amor de Deus, Deus não se compadece como nós se compadecemos. Uma mãe, o amor de uma mãe é completamente diferente do amor de Deus. Porque existe um versículo na Bíblia, mas isso está lá no passado. Lá Provérbio 8:17, eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Está lá em Provérbio. E você vem aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele chega a vós. Aí você olha para o versículo 15 de João. Eu sou a videira verdadeira, e vós são os galhos. Se vocês estiverem ligados em mim, vocês darão fruto. Mas se você estiver desligado, vocês não darão fruto. Você será cortado e lançado no fogo. Então, a maneira, o agir de Deus é completamente diferente. Perdão mais uma vez. O amor de Deus é diferente do amor de uma mãe. O amor de Deus é o amor eterno. Deus ama aquele que Ele ama. Porque, irmão, eu começo a falar e logo a tosse me ataca. Mas só para vocês entenderem e eu finalizar essa mensagem, eu quero parabenizar as mães pelo amor, que eu vejo muitas mães sendo mãe e sendo pai ao mesmo tempo. Eu vejo muitos homens covardes que são pai, mas não assumem a responsabilidade, larga e vai embora com outra mulher e larga aquela mulher sozinho com os filhos cuidando. Então, isso é o que eu tenho visto. Meu irmão, eu vou ter que parar porque a tosse não está me deixando eu dar continuidade. Você me perdoe por isso, mas o amor de Deus é um amor espiritual. O amor de Deus não é um amor carnal. Deus não olha para nós e fica com pena porque nós estamos doentes, porque nós estamos tal. Porque Deus olha para o que está lá dentro, o que palpita lá dentro, que é o nosso espírito. Então, irmãos, vou parar por aqui. Fique com esta palavra. Um outro dia eu dou continuidade em cima desse mesmo tema. Mas o amor de Deus é um amor eterno. O amor da mãe é um amor verdadeiro, mas é um amor terrestre. Um amor que termina aqui. E o amor de Deus é o amor que dura para sempre. Por isso eu digo, o amor de Deus, o amor de uma mãe. Os dois são importantes para nós. Fique com esta palavra, que a graça de Deus continua derramando sobre as vossas vidas. Graça e paz para todos. Bye, bye.